Já reparou como o inimigo age em silêncio? Ele não chega gritando nem anunciando o ataque. Ele observa, espera, se aproxima devagar, assim como um leão escondido na relva dourada, espreitando a presa sem que ela perceba o perigo. O campo parece calmo, o vento sopra suave, tudo parece em paz, até que de repente o salto acontece, e é tarde demais. É exatamente assim que a tentação age em nossas vidas. Um dia você está em paz, orando, buscando a presença de Deus, caminhando firme na fé. E no instante seguinte, sem aviso, algo te distrai, te provoca, te faz cair. Uma palavra dita na raiva, um pensamento impuro, uma atitude que você prometeu nunca repetir. E lá está você novamente, frustrado, se perguntando: por que eu sempre caio nisso? Mas entenda, não é que haja algo de errado com você, é que você é humano. A vida com Deus não é uma estrada lisa e perfeita, é um campo de batalha, uma luta diária entre o espírito e a carne. Jesus já nos alertou em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Todos os dias. Não apenas quando é fácil, mas mesmo quando dói. Porque negar a si mesmo é lutar contra o velho eu que tenta nos dominar. E nessa guerra, você não está sozinho. Deus te vê lutando. Ele conhece as batalhas que ninguém mais conhece. E ainda assim, Ele permanece do seu lado, pronto para te levantar cada vez que você tropeçar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ajuda a vencer as minhas batalhas diárias. Mesmo os maiores homens de fé já caíram. Pedro, por exemplo, caminhou ao lado de Jesus, viu milagres com os próprios olhos, ouviu a voz do Mestre de perto, e ainda assim, no momento mais decisivo de sua vida, ele falhou. Naquela noite escura em que Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe. O medo o cercava, o ar estava pesado, e ele se misturou à multidão perto de uma fogueira. 3 vezes foi reconhecido, e 3 vezes negou o Senhor que tanto amava. Eu não o conheço, ele disse. E então, o galo cantou. A Bíblia diz em Lucas 22:61 que Jesus virou-se e olhou diretamente para Pedro. Você consegue imaginar esse olhar? Um olhar que não condenava, mas doía. Um olhar que dizia: eu ainda te amo, mesmo assim. Pedro saiu dali em lágrimas. Sua alma estava despedaçada. Ele havia falhado, mas Jesus não o abandonou. E é assim também com você. Deus nunca se afasta por causa de um erro. Ele não vira as costas quando você cai. Pelo contrário, Ele te espera para restaurar o que foi quebrado. Depois da ressurreição, Jesus encontrou Pedro novamente e o chamou com amor. 3 vezes perguntou: você me ama? E 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor. 3 negações, 3 perdões. É assim que a graça funciona. Deus transforma a sua pior queda na base do seu maior testemunho. Se você crê que Deus ainda tem planos para você, mesmo depois dos seus erros, escreva: Senhor, me restaura e me usa novamente. Pedro aprendeu algo profundo naquele dia. O amor de Jesus não depende do nosso desempenho, mas da sua graça. Ele caiu, chorou e se arrependeu. Mas foi justamente ali, no fundo da dor, que encontrou a verdadeira força. A força que vem do perdão. E o mesmo acontece com você. O inimigo quer que você acredite que suas falhas te desqualificam, que você não merece mais se levantar. Mas Deus olha para as suas feridas e diz: é exatamente aí que eu vou mostrar o meu poder. A graça de Deus não é uma desculpa para continuar pecando. É uma ponte para recomeçar. Jesus não veio para apontar seus erros. Ele veio para te libertar deles. Quando ele restaurou Pedro à beira do mar, não apenas o perdoou, ele o enviou. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, use sua dor para cuidar dos outros. Use sua história para curar quem também caiu. E é isso que o Senhor quer de você hoje. Que você entenda que cada lágrima, cada derrota, cada momento em que você pensou em desistir, pode se tornar parte do seu ministério. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. A cruz que te pesa hoje pode ser o testemunho que vai levantar alguém amanhã. Se você acredita que Deus pode transformar sua dor em propósito, declare nos comentários: Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Muitos acham que seguir Jesus é viver uma vida sem falhas, sem tentações, sem quedas. Mas a verdade
é que a caminhada cristã é feita de altos e baixos, vitórias e lutas. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Em Romanos 7, ele confessou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você percebe a sinceridade? Até um homem cheio do Espírito Santo travava batalhas internas. A carne tenta puxar para baixo, enquanto o Espírito nos chama para cima. É por isso que Jesus disse: tome sua cruz todos os dias. Não é algo que fazemos uma vez e pronto, é uma decisão diária. A cada manhã precisamos escolher: vou alimentar minha fé ou minhas fraquezas? Vou ouvir a voz de Deus ou a voz da minha carne? E a verdade é que ninguém vence essa guerra sozinho. A força humana tem limite. Mas quando você se ajoelha, Deus te levanta com poder. Quando você se rende, Ele te fortalece. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, não desanime se você ainda luta contra algo. Essa luta não prova que você é fraco, prova que você ainda está tentando, e isso já é fé em ação. O importante é não desistir. Deus trabalha até nos dias em que você sente que não consegue mais. Se essa mensagem te fortaleceu, escreva: Senhor, me ajuda a carregar minha cruz todos os dias. Quando o pecado bate à porta, ele nunca vem com aparência de mal. Ele se disfarça de conforto, prazer momentâneo, só mais uma vez. Mas por trás dessa voz doce, há um rugido faminto, o mesmo leão que espreita na sombra, pronto para devorar a fé dos distraídos. É por isso que precisamos vigiar o coração. O inimigo não precisa de muito, basta uma brecha, uma distração, um instante de descuido. Mas há uma boa notícia: você não está indefeso. Você tem um refúgio, você tem um Salvador. Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que ruge mais alto do que qualquer tentação. Ele é a força que vence o medo, a voz que silencia as mentiras e a presença que nunca te abandona. Quando o inimigo tenta te prender, Jesus te chama para a liberdade. Quando o mundo te oferece prazer passageiro, ele te convida para uma alegria eterna. E quando você se sente fraco demais para lutar, o Espírito Santo luta dentro de você. Não é por força, nem por poder humano. É pela presença de Deus que vencemos. Então, na próxima vez que sentir o peso da tentação, lembre-se, você não precisa enfrentá-la sozinho. Chame o nome de Jesus, e o leão do inimigo fugirá diante da voz do seu rei. Se você crê que Jesus é sua força nas horas de tentação, escreva: Jesus é o meu refúgio e minha vitória. Jesus não apenas te salva do pecado, ele te ensina a viver em vitória. A graça não é apenas um abrigo quando caímos, é também uma escola onde aprendemos a caminhar firmes. Isaías 48:17 diz: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você e o dirige no caminho em que deve andar. Isso significa que o Espírito Santo não é apenas o seu consolador, ele é também o seu guia diário. Cada passo que você dá na presença de Deus é um aprendizado. Cada tentação vencida, cada decisão certa, cada renúncia feita em nome de Jesus, constrói dentro de você um guerreiro espiritual. Deus está te moldando no silêncio. Enquanto o mundo acha que você está parado, Ele está te transformando por dentro. E acredite, nada que você entrega a Deus é em vão. Toda lágrima é semente. Todo não que você dá ao pecado é uma vitória invisível aos olhos humanos, mas celebrada no céu. O Senhor não quer apenas te livrar da queda, Ele quer te ensinar a andar sem medo. E cada passo que você dá, mesmo trêmulo, é prova de que Ele ainda acredita em você. Se essa mensagem falou com você, declare: Senhor, me ensina a andar em vitória todos os dias. A vida com Deus é feita de recomeços. O justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta, porque quem o sustenta não é a própria força, é a mão de Deus. Provérbios 24:16 nos lembra dessa verdade. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. E sabe por quê? Porque o amor de Cristo não se cansa. Ele não desiste de você, mesmo quando você desanima de si mesmo. O inimigo vai tentar te convencer de que acabou, que Deus se afastou, que você falhou demais. Mas essa é a maior mentira que ele pode sussurrar. Jesus não mede o quanto você cai, ele olha o quanto você se levanta. Cada vez que você dobra os joelhos e diz: Senhor, me perdoa, o céu se abre novamente sobre você. O perdão de Deus não tem prazo de validade e sua graça não tem limites. Então,
Não importa o que aconteceu ontem. Hoje é o dia de recomeçar. Deus ainda te chama pelo nome. Ele ainda tem planos, promessas e propósito para a tua vida. Enquanto houver fôlego, ainda há tempo para reerguer-se. E quando você levantar, lembre-se, cada cicatriz é prova de que o amor de Deus foi mais forte que a queda. Se você está pronto para recomeçar com Deus, escreva nos comentários: hoje eu me levanto pela graça de Cristo. Há dias em que o peso é grande demais. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta sorrir, mas o coração está cansado. E nessas horas, é fácil acreditar que Deus está distante. Mas é justamente nesses momentos silenciosos que Ele está mais perto. Ele não precisa que você tenha forças para lutar. Ele só precisa que você não desista de crer. Quando a alma está abatida, o Senhor não te repreende. Ele te abraça. Ele conhece suas fraquezas, seus medos e aquelas lutas que ninguém mais entende. E mesmo assim continua dizendo: eu ainda estou aqui. A presença de Deus não depende do seu estado emocional. Ela depende da fidelidade dele. E Deus nunca muda. Por isso, quando sentir que está afundando, olhe para cima. Quando não tiver forças para orar, apenas sussurre o nome de Jesus. O poder não está na eloquência da sua oração, mas na sinceridade do seu coração. Porque mesmo quando você não fala, Deus escuta o que a sua alma está dizendo. Então, respire fundo e descanse. O mesmo Deus que te sustentou ontem vai te sustentar hoje outra vez. Se essa palavra alcançou o seu coração, declare: Senhor, mesmo cansado, eu confio em Ti. Quando você entrega o controle da sua vida a Deus, algo muda profundamente. Você para de tentar entender tudo e começa simplesmente a confiar, porque a fé verdadeira não depende de respostas. Ela floresce mesmo no escuro. Às vezes, Deus permite o silêncio para ensinar dependência. Ele tira o chão debaixo dos pés, não para te derrubar, mas para te ensinar a caminhar sobre as águas. E é nesse lugar de rendição que o Espírito Santo trabalha com mais poder. Quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho, o céu responde: agora você vai ver o que eu posso fazer. A entrega é a chave que destranca o milagre. É quando você solta o controle que Deus assume o volante. E Ele nunca falha. Mesmo quando a dor grita, Ele ainda está no comando. Mesmo quando tudo muda, Ele continua sendo o mesmo Deus fiel. Por isso, entregue os seus medos, suas dúvidas, seus sonhos, tudo nas mãos do Senhor. Porque o que é colocado nas mãos de Deus não se perde, se transforma. Se você confia que Deus está no controle, escreva: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Hoje Deus te convida a descansar nos braços dele, a parar de lutar com a própria força e deixar que o Espírito Santo lute por você. Porque o Deus que começou a boa obra na sua vida vai completá-la. Mesmo que o processo seja longo, mesmo que às vezes doa, Ele está moldando você, tirando o que não serve, curando o que foi ferido, fortalecendo o que estava fraco. E enquanto Ele trabalha, você precisa apenas permanecer. Permaneça crendo, permaneça orando, permaneça amando, mesmo quando o mundo te fere. Porque nada é mais poderoso do que um coração que não desiste de Deus. Então, levante a cabeça e siga em frente com fé. As promessas dele ainda estão vivas, os planos dele ainda estão de pé, e o amor dele por você nunca mudou, nem vai mudar. Hoje é o dia de recomeçar com esperança, de declarar que a vitória não depende do passado, mas da presença daquele que vive em você. E se você sente essa presença agora, agradeça. Agradeça pelo perdão, pela força, pela vida. Agradeça porque o Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te conduzir até o fim. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Glória a Deus, eu confio no teu tempo, Senhor.